bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre português, especificamente sobre pessoas de discurso, o pronome do substantivo, a diferença das palavras mas e mais, palavras terminadas em an e ão e verbos. Bom, falando sobre pessoas de discurso, os pronomes pessoais, que é o primeiro que nós vamos estar estudando, a gente pode estar falando na forma no singular ou no plural, tanto a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, tipo eu, que estou falando agora, né? No singular, eu, né? É o que eu uso na primeira pessoa. E as outras formas auxiliares, me, mim, comigo. No plural, a primeira pessoa que fala somos nós. Eu estou também nesse grupo, então nós, né? Nós e as outras formas auxiliares, nos, conosco. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Então, no singular é assim, ó. Você vai a algum lugar? Ou tu vais em algum lugar? Né? Quer dizer, eu tô falando com a pessoa com quem eu tô falando. Tu. E as outras formas auxiliares, te-ti. Te-ti, contigo. No plural, é vós, né? Então, e as outras formas auxiliares, vos, convosco. A terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Aqui é com quem eu estou falando. Na segunda e na terceira, de quem eu estou falando. Ela ou ele, né? Então, ela ou ele no singular, ou as outras formas auxiliares, para não ter que ficar repetindo ele, ela. Então, o, a, lo, las, se e lhe. Na forma do plural, a terceira pessoa são eles e elas. E as formas auxiliares, para não ter que ficar repetindo toda hora eles, elas, os, as, los, las. O se não muda, não tem, é a mesma coisa no singular e no plural. E lhes. Geralmente, pessoal, essas formas auxiliares, os, as, los, las, lhes, se, eles vêm acompanhados de hífen, tá? Então, nem sempre, mas na maioria das vezes, tá? Então, vamos falar agora sobre pronomes do substantivo. Pronomes do substantivo são aqueles pronomes que atuam no lugar do substantivo. Eu substituo os substantivos, os nomes, ou seja, nomes o que são de pessoas, de coisas, de lugares, para não ficar repetitivo nas frases, nos textos, nas expressões. Então, olha só, vamos dar o exemplo dos pronomes auxiliares que a gente falou e também dos pronomes pessoais, que são os pronomes de substantivo. Olha só, o príncipe encontrou a raposa. Para não ficar repetitivo, a outra forma que eu posso falar é ele, que substitui o príncipe, né? Que a pessoa, é um substantivo, é uma pessoa, é o nome de uma pessoa, encontrou um nome, não é um nome próprio, né? Mas é um nome de algo, né? Ele encontrou a raposa. Então, pronome de substantivo, eu substituí o príncipe, essa palavra, pelo pronome pessoal, ele. Agora, vamos ver. A raposa ficou animada ao ver o príncipe. Então, a outra forma que eu posso falar sobre o príncipe é a raposa ficou animada ao ver, tem um acentinho aqui, lo. Olha, percebe o hífen aqui, neste caso, né? Bom, vamos falar agora sobre o uso das palavras mas e mais. Qual é a diferença? Mas é quando eu indico contrariedade. Eu gosto daquilo, mas não é tão legal, né? Então, eu não acho tão legal. Estou tentando contrariar. Então, tem o mesmo sentido que porém. Então, olha só, eu não gosto daquilo, eu acho legal aquilo, mas não gosto, né? Então, eu acho legal aquilo, porém, eu não gosto. Então, percebe que eu consigo substituir? Então, e a palavra mas geralmente usa após a vírgula. Não é sempre, é geralmente. A palavra mais com i indica quantidade, ao contrário de menos. Mais, menos, que nem matemática. Então, olha só. Exemplo, as pessoas corriam de um lado para o outro. E quanto mais, eu consigo substituir pela palavra menos? Quanto menos, né? Consigo, então é mais com i. Faziam isso, tem a vírgula, né? Mas esse mais aqui não tem o sentido de porém, ó. E quanto mais faziam isso, mais ou menos perdidas ficavam. Então, tem o sentido de mais
ou de menos, né? No caso, eu coloquei o mais. Não pode ser mas com S somente, porque não tem sentido se eu trocar o mas por porém. Quanto mais faziam isso, porém ficavam perdidas? Não. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos, né? Bom, olha só outro exemplo da palavra mas. Uma criança se perdeu. Olha a vírgula aqui. Porém, dá para usar a palavra porém. Então, dá para usar a palavra mas sem o i. Não era procurada por ninguém. O som da voz era o mais, ou poderia ser o menos, que já se ouviu. Então, percebe que eu consigo substituir por mais ou menos? O som era perfeito, vírgula, mas, quer dizer, se eu colocar o porém, também na mesma coisa, porém não era música, tá? Vamos falar sobre verbos. Verbos são palavras que não indicam feminino e masculino, né? Independente de ser masculino ou feminino, eu tenho o verbo. Eles recebem terminações para indicar o tempo. Qual é a terminação? Ar, or, ei, o. A gente vai ver lá na conjugação e vai entender também o que é conjugação. Palavras que indicam os verbos são palavras que indicam ações, estados, fenômenos da natureza, desejo, vontade, existência, situando-se no tempo. Então, olha só, aqui está minha linha do tempo. Eu estou no passado, antes, que era ontem, uma maneira de dizer. No presente, que é agora, neste exato momento. No futuro, depois, que pode ser o amanhã, né? Que irá acontecer, que vai acontecer. Então, o passado é antes de hoje, ou antes deste momento agora. Agora é o presente. E o futuro irá acontecer, vai acontecer, é para depois. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No passado, joguei bola, já fiz essa ação. Presente, que é o agora, eu jogo bola, tô fazendo isso. E no futuro, que é o depois, que vai acontecer, eu jogarei bola. Ou a outra forma de falar, com dois verbos, eu vou jogar bola. Então, é uma ação no tempo. Então, percebe que se eu falo que eu vou jogar bola, eu já imagino a pessoa jogando bola? Independente do estado, né, do tempo, aliás, né, é uma ação. Então, independente do tempo, eu consigo imaginar que eu tô jogando bola. Então, é uma ação, tá em movimento. Também tem a forma de fenômeno da natureza, algo impessoal, quer dizer, nem eu, nem você e nem ninguém tem interferência sobre isso, é o tempo. Então, exemplo, nevou nos Estados Unidos, é um acontecimento da natureza. Choveu ontem, é um acontecimento da natureza. Quando eu falo sobre estado, quando o verbo tem um sentido de estado, né, sem ser de ação, é quando a pessoa está daquele jeito, ou algo está daquele jeito. Então, a planta está enorme, ela é enorme, eu não vou mudar isso, eu olho, ela está enorme. Aquela flor parece um brinco, eu não vou mudar, ela se parece, ela não está numa ação, não está no movimento. A árvore continua bonita, a árvore é bonita, né? Então, eu não vou mudar, é um estado. Então, o verbo tem um sentido de estado, ele está triste, ele está feliz, ele está doente, é um fato. Agora, quando o verbo tem um sentido de desejo e vontade, queremos um jardim bem florido. Queremos, é um desejo, é uma vontade. E quando eu tenho um verbo com sentido de existência? Havia uma variedade de flores naquele jardim. Quer dizer, havia, existiam. Sempre o verbo haver tem o sentido de existir, tá? Entenda-se a diferença entre ação e tornou-se, né? Mudança de estado. Então, olha só. O menino virou o vaso de cabeça para baixo. Ó, o vaso estava assim, eu virei ele de cabeça para baixo. Não foi um movimento? É uma ação de virar. Então, o verbo tem o sentido de ação. Agora, o menino virou especialista em plantação. Quer dizer, ele tornou-se especialista. É uma mudança de estado. Então, não é uma ação, ele mudou o estado dele, né? Agora, ele é especialista. O menino agora é especialista em plantação, né? As mudas ficaram enormes. As mudas agora são enormes. Eu consigo substituir pelo verbo ser, estar. Um verbo pode estar no infinitivo, no seu estado natural. O que é isso? Quando ele termina em ar,
ir, ou no caso, or, né? Quando é o verbo por. Então, um exemplo de verbo em ar, cantar. Um exemplo de verbo no infinitivo terminado em er, bater. Um verbo terminado em ir, no infinitivo, rir ou sorrir. E de or, por, com acento, porque senão pode ser um outro tipo de significado. Mas cuidado, nem todas as palavras terminadas em ar, er, ir ou or são verbos. Olha só, amor, termina em OR, mas não é verbo. Eu não conjugo. Cor, sabor, mar, menor, lar, altar, apesar, elixir, com X, né? Então, para eu saber se ele é um verbo ou não, eu tenho que conjugar. O verbo mar eu não conjugo. Como que eu conjugo? Então, vamos usar aqui um verbo plantar. Ele está na sua forma do infinitivo, porque ele termina em ar. Então, no presente, no passado e no futuro. Então, no singular, eu tenho quais os pronomes? Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira. Ele ou ela na terceira. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. No presente, olha só, toda vez que eu for conjugar um verbo, na maioria das vezes, eu mantenho esse radical aqui, ó, essa parte, essa expressão da palavra, plantar. Então, plante, olha, percebe que vem todos? Não são todos os verbos que eu consigo manter essa mesma expressão, esse mesmo radical, né? Essa mesma parte da palavra. Mas, primeiro, nós vamos ensinar aqui o básico geral, que geralmente eu mantenho essa repetição. Muda o quê? As letras finais. Então, ó, eu, no presente, planto, tu plantas, ele ou ela planta, nós plantamos, vós plantais, eles plantam. No passado, presente que é hoje, no passado, ontem, antes, plantei, eu já plantei. Eu plantei, tu plantaste, ele ou ela plantou, nós plantamos, vós plantastes, eles ou elas plantaram. No futuro, que é para depois, vai ainda acontecer. Eu plantarei, tu plantarás, ele ou ela plantará, nós plantaremos, vós plantareis, eles ou elas plantarão. Então, percebe a diferença? No passado vem e ram, e no futuro vem rão, né? E aqui também no presente termina em na terceira pessoa do plural. Então, as outras formas de se conjugar no futuro, para a gente saber, é assim. Eu posso falar, por exemplo, dará, terá, será, mas eu posso também usar dois verbos, um verbo conjugado e outro no infinitivo. Então, olha só, um verbo vai dar, vai ter, vai ser. Vai dar é a mesma coisa que dará, é futuro. Vai ter é a mesma forma que eu falar terá. Vai ser é a mesma forma que eu falar será, tá? Então, é outra forma de eu conjugar no futuro. Outra coisa interessante é que na sílaba tônica, quando eu tenho aqui, eu consigo identificar também quando é presente, passado, futuro. No presente e no passado, geralmente as sílabas tônicas, elas são paroxítonas as palavras. Então, olha aqui, onde está a sílaba mais forte? Lembra como a gente faz para identificar? Cantam. É onde eu perco mais tempo para falar. Cantam, né? Amam. Vivem. Então, ó, é a segunda da direita para a esquerda, é paroxítona. No passado também, paroxítona. Cantaram, amaram, viveram, né? Percebe que a segunda sílaba aqui é a que mais se destaca? Já no futuro, são as oxítonas que destacam. É o rão. Cantarão, amarão, cantarão, viverão. Olha onde fica mais forte e onde eu perco mais tempo. Aí, portanto, eu tenho o uso de AM e ão. Ão é no futuro. Eu uso no futuro e é onde está a sílaba tônica. E no passado, onde eu uso AM, né, que geralmente é no passado ou no presente, eu tenho a terceira pessoa do plural. E não é a sílaba tônica aqui. Olha só, exemplo, eles ficam tristes, presente. Eles ficaram tristes, passaram.
Eles ficarão tristes, futuro. 2 verbos apenas que vale a atenção é que usam ão no presente. É o ser e o estar. As flores estão murchas. É um estado. Elas estão murchas, elas não mudaram. Elas não tiveram uma ação, né? É um estado. As crianças são da mesma turma. Elas são, é um estado, né? Tá bom, pessoal? É isso aí. Bom estudo e até o próximo vídeo.